Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alane e você está assistindo ao projeto Aula em Casa do município de Limoeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, na nossa aula de hoje, nós veremos os verbos em sua flexão de número e pessoa. Vamos relembrar o que são verbos? São aquelas palavrinhas que fazem parte da classe gramatical que indica a ação que está sendo ocorrida. No momento em que a ação ocorre, no momento em que a ação ocorreu ou no momento em que a ação ocorrerá. Eu posso expressar esses verbos tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro, certo? Nós veremos também que os verbos eles se flexionam em número e pessoa. Vejam só, a pessoa do verbo é representada pelos pronomes pessoais do caso reto, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Bom, no caso do eu, tu e ele, eles representam o singular. O eu, a primeira pessoa do singular, tu, a segunda pessoa do singular, e ele, a terceira pessoa do singular. Já o nós, vós e eles representam o nós, a primeira pessoa do plural, o vós, a segunda pessoa do plural, e o eles, a terceira pessoa do plural. Ou seja, se eu utilizar algum desses sujeitos, o meu verbo ele vai ter que estar consecutivamente no plural, certo? Vejam os exemplos aqui. Eu gosto de cantar. Vejam que eu é a primeira pessoa do singular. Logo, o verbo está no singular. Tu andas devagar. Segunda pessoa do singular, o verbo também aí no singular. Ele é gentil. No singular também. Terceira pessoa do singular, verbo no singular. Já no caso de nós, vós e eles, como representam as pessoas do plural verbal, nós temos a conjugação também no plural. Nós gostamos de cantar. Vejam que no começo eu utilizei gosto e depois gostamos. O meu verbo ele tem que concordar com a pessoa a quem se fala. Se nós está no plural, o verbo também tem que estar no plural. Vós andais devagar. Eles são gentis, certo? Mais de uma pessoa, então não é gentil. São gentis, tudo no plural. Vejam que o adjetivo também concorda com o verbo. Bom, nós também temos as flexões das vozes verbais. O que seriam isso? A voz verbal, gente, está relacionado ao sujeito e à ação que o verbo pratica. Vamos ver aqui. Nós temos a voz ativa, que é quando, como o nome já diz, ativa é aquela pessoa que participa da ação, ou seja, a pessoa que pratica a ação, que também é chamado, nesse caso, de agente. É o agente que pratica a ação verbal. Por exemplo, a menina penteou as bonecas. Vejam que o sujeito gramatical dessa frase é a menina. E quem que pratica a ação de pentear? A menina. Logo, eu tenho o verbo aí na voz ativa. A menina penteou as bonecas. Quem sofreu aí essa ação verbal foram as bonecas, que está aí no lugar de objeto, certo? Ao contrário da voz ativa, eu tenho a voz passiva do verbo. O que seria essa voz passiva? É quando o sujeito gramatical ele é o paciente da ação verbal. O que significa ser paciente? Significa que, ao contrário daquele que pratica a ação, o paciente da ação verbal é o que recebe a ação do verbo, ou seja, o verbo recai aquela ação sobre ele. Por exemplo, as bonecas foram penteadas pela menina. Vejam aqui que eu mudei, inverti a ordem da frase. As bonecas estava como objeto. Nessa frase aqui está como sujeito gramatical, porque está ligada diretamente ao verbo, certo? As bonecas foram penteadas, mas elas não praticaram aí a ação verbal, elas sofreram a ação verbal. Elas que foram penteadas, certo? Então, a ação de pentear foi realizada pela menina. Logo, as bonecas aí é um sujeito paciente. Então, meu verbo está na voz passiva. É passivo porque é paciente, ele não pratica, ele recebe, certo? Quanto a isso, nós temos também a voz reflexiva do verbo. A voz reflexiva é aquela em que o sujeito gramatical é ao mesmo tempo agente e paciente. Vejam aqui. A menina penteou-se antes de sair de casa. O sujeito gramatical aqui é a menina.
O ato de pentear, ela realiza nela mesmo. Então, ao mesmo tempo em que ela pratica a ação, ela também sofre essa ação gerada pelo verbo. Logo, eu tenho o verbo na voz reflexiva, porque eu tenho tanto o agente quanto o paciente no mesmo sujeito gramatical. Bom, eu trouxe aqui algumas análises para a gente fixar direitinho essas vozes verbais. Vamos ver aqui. Na tirinha, há o emprego de duas vozes verbais. Assinale a alternativa correta. Eu sempre aviso aos meus alunos que eles leiam o enunciado antes de ler o texto, de ler a tirinha, de ler a charge, porque aí você já vai direcionado para o que você quer saber. Aqui nós vamos analisar as vozes verbais. Vamos lá? Rex, Rex. O Rex sempre se esconde na hora do banho. Ha, ha, ha. Enganei o trouxa. Vejam bem, aqui nós temos o dono chamando o cachorro para tomar banho, né? E ele vai e diz: o Rex sempre se esconde na hora do banho. Vamos ver essa frase aí. Quem é que se esconde na hora do banho? O Rex, certo? Ou seja, ao mesmo tempo em que ele se esconde, ele também sofre a ação de ficar escondido. Então, nós temos aí uma voz reflexiva. Logo, a alternativa A não poderia ser, porque diz que o segundo quadrinho a voz é ativa. Vamos ver agora o último quadrinho, para identificar a minha voz verbal nesse quadrinho. Ah, enganei o trouxa. Quem é o sujeito gramatical? Nesse caso, é o cachorro, certo? É a pessoa que está falando. Ele fala enganei o trouxa, ou seja, enganou o dono dele. Quando ele fala enganei, ele que praticou a ação de enganar. Nesse caso, nós temos a voz ativa do verbo, porque nós temos o agente da ação aí, certo? Então, seria a letra D. No segundo quadrinho, a voz reflexiva, porque o cachorro, ao mesmo tempo em que se esconde, ele sofre a ação de ficar escondido. E no terceiro quadrinho, a voz ativa, porque ele que engana o dono, certo? Ele não sofre a ação de ser enganada, é ele que pratica essa ação. Bom, nessa tirinha aqui nós temos Jaiminho foi mimado pelas suas titias. Foi assim que escapou de uma tragédia. Não vou comer. Essa criança está estragada. Bobo, chato, feio. Vejam só, no primeiro quadrinho, Jaiminho foi mimado pelas suas tias. A ação verbal aí é de ser mimada, certo? Quem foi mimada? Jaiminho. Jaiminho é um sujeito que é paciente, ele sofre a ação verbal. Logo, eu tenho aí a voz passiva, certo? Já no terceiro quadrinho, a fala ali do leão, ele diz: não vou comer essa criança. Ele que vai ou não praticar ação verbal. Logo, essa ação verbal aí está na voz ativa. No segundo quadrinho, aqui nessa segunda tirinha. Desculpe, Snoopy, você não pode ir com a gente. Cachorros não são permitidos no ônibus escolar. Oh, vejam só. Quando ele diz no segundo quadrinho, cachorros não são permitidos, aí é a ação de permitir, certo? E o sujeito gramatical é cachorros, porque ele está ligado diretamente ao verbo aí, permitir. Nesse caso, quem não é permitido são os cachorros, então ele que sofre a ação verbal. Eu tenho aí um sujeito paciente. Logo, eu tenho uma frase na voz passiva. Bom, por último, eu trouxe essa tirinha aqui. Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam muito mais. Ah, você também sente isso? Como fico feliz. Quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Eu então, você nem imagina o quanto eu me amo no Natal. Ou seja, aqui a personagem, ela pratica a ação de amar nela mesma, certo? É o amor próprio aqui. Ela própria se ama. Então, ao mesmo tempo que ela pratica, ela sofre a ação verbal. Então, nós temos aí a voz reflexiva do verbo. Bom, entender as flexões verbais é necessário para o entendimento de suas funções e do propósito de seu uso, ou seja, saber quando utilizar, qual a intenção que nós queremos gerar. Se nós iremos utilizar a flexão de forma correta, é muito importante para o nosso ato comunicativo e para que haja uma interação válida, né, entre interlocutor e locutor. Os verbos fazem parte do nosso cotidiano e indicam a ação que estamos praticando ou sofrendo.
nosso estado, nossas sensações, assim como também os fenômenos naturais. Por isso, é extremamente importante que você domine essa classe de palavras, tá? Nossa aula chegou ao fim. Um beijo e até a próxima aula.